Olá, adoradores! Vocês estão no canal Bendito e nós estamos no Salmo de número 56 dos 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos. Então, o título do Salmo de hoje é Ao Mestre do Canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino ou mictão de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. E aí ao fundo você já pode ver a imagem de um terebinto que é da mesma família do carvalho. É possível que a pomba nos terebintos distantes tenha sido a melodia com que este salmo foi cantado. Alguns fazem a associação entre uma pomba em apuros e Davi, que também estava em apuros. Com relação à palavra hebraica mictão, que aparece em algumas traduções, ocorre nos cabeçalhos de 6 salmos atribuídos a Davi. O significado de mictão é incerto, mas a maioria traduz como dourado ou precioso. Outros a traduzem como inscrição, ligado à raiz da palavra que significa carimbar, considerando uma composição tão preciosa a ponto de ser digna de ser gravada em um lugar durável para a preservação. Essas são algumas suposições. O momento em que os filisteus capturaram Davi em Gate está registrado em 1 Samuel 21. Esse episódio acontece quando ele fugiu de Nob depois de visitar o tabernáculo e ser visto por Doeg, o fofoqueiro, como nós vimos no Salmo 52. Davi estava sozinho, em um momento de dúvida e de desespero profundos. Então ele saiu de Judá e fugiu para Gate, uma cidade filisteia da região do gigante Golias, que havia sido morto pelas mãos do próprio Davi. Em Gate, Davi não foi bem recebido. Os servos do rei Ax o reconheceram e ele precisou se fingir de louco para escapar com vida. Davi vivia em constante perigo por causa dos seus muitos inimigos, tanto os filisteus como os servos de Saul. Davi estava em grande desvantagem numérica, por isso procurou ajuda divina, a única que poderia resgatá-lo das ameaças que ele vinha sofrendo. Ele abriu seu coração admitindo que estava com medo. O moço que matou o leão e o urso, que matou o gigante Golias e foi um jovem capitão bem-sucedido no exército de Israel, não negou que estava com muito medo. Mas mesmo assim, ele proclamou com ousadia sua confiança em Deus, apesar do medo. Note que o medo não preenchia toda a área da sua mente, pois ele diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. A confiança de Davi em Deus estava diretamente ligada à palavra de Deus. Sua confiança não era uma esperança cega, era baseada no caráter revelado de Deus e nas promessas reveladas na sua palavra. Davi começou confiando em Deus mesmo quando estava com medo. E essa declaração lhe deu força para dar um passo à frente. Por isso ele disse: nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Davi escolheu Gate pensando que aquele seria o último lugar onde Saul iria encontrá-lo, mas tomou essa decisão com base nas aparências e não pela fé. Como resultado, ele precisava literalmente olhar onde estava pisando em Gate, não apenas quanto ao que fazia, mas também quanto ao que dizia, pois era alvo de suspeitas e estava sendo vigiado. Seus muitos inimigos conspiravam constantemente contra ele com a intenção de matá-lo em um ataque surpresa. A pressão incessante era a pior parte da provação. Note que foi a primeira coisa que Davi enfatizou nos versículos 1 e 2. O dia todo, sempre, todo o dia. E mais uma vez ele menciona essa pressão no versículo 5. Seus inimigos o perseguiam como animais famintos e ofegantes, levando Davi a suplicar a Deus por misericórdia. Davi apelou para a justiça de Deus. Não era certo que esses inimigos perversos triunfassem sobre ele, quer fossem filisteus, de Gate ou os servos de Saul. Davi pediu a Deus que os derrubasse. Deus conhecia todos os passos de Davi, como também havia guardado suas lágrimas no seu odre. Odre era uma espécie de saco feito de pele, usado para transporte de líquidos. Ao usar essa expressão, Davi estava simplesmente dizendo que Deus sabe como nos sentimos e o quanto sofremos. A base da confiança de Davi está no versículo 9. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim.
Suas andanças e suas lágrimas não significavam ausência de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e responderia à sua oração. Agora, pare e pense. Não há nada melhor do que esta garantia de que, por mais numerosos ou fortes que sejam os que se fazem nossos inimigos, ainda há alguém sempre pronto para nos defender e que tem um poder que nenhuma criatura é capaz de controlar ou resistir. Que o Senhor aumente a nossa fé, como fez com Davi. Que tenhamos sempre em mente o que escreveu o apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O refrão do versículo 4 é repetido nos versículos 10 e 11, onde Davi declara a grandeza da palavra de Deus. Foi assim que ele soube que Deus era com ele. Não era apenas um desejo, um sonho ou uma esperança. Ele estava bem fundamentado na palavra e nas promessas de Deus. E mais uma vez, ele repetiu que sua confiança estava em Deus, pregando para si mesmo. Porque Deus era por ele, não precisava temer o que o homem poderia fazer com ele. O maior desejo de Davi era glorificar ao Senhor, e foi isso que o levou a escrever este salmo. Ele havia feito votos ao Senhor e pretendia cumpri-los. Ele estava muito longe do altar de Deus, vagando de um lugar para o outro, por isso o sacrifício ainda não poderia ser feito. Mas ele estava tão certo da libertação que, como acontece frequentemente em salmos como este, seus pensamentos já estão ocupados em preparar o seu sacrifício de ação de graças antes mesmo de receber a resposta de Deus. Parte das ofertas de ação de graças ficava com o adorador, para que ele pudesse desfrutar de uma refeição e de comunhão com a sua família e com seus amigos. E esta era uma bênção que Davi aguardava com ansiedade. De acordo com o versículo 13, Deus ouviu, respondeu às orações de Davi. No caminho para Gate, dentro da cidade de Gate e depois na saída de Gate, a vida de Davi estava em constante perigo. Deus e somente Deus o manteve a salvo e impediu que um mal maior viesse sobre o seu servo. Davi sabia que Deus poupou sua vida para que ele pudesse viver na sua presença na luz da vida. E assim, como disse Charles Spurgeon, neste breve salmo, saímos das mandíbulas vorazes do inimigo para a luz da presença de Jeová, um caminho que só a fé pode trilhar. Depois do seu livramento em Gate, Davi fugiu para a caverna de Adulão e depois para outra caverna em Engedi. E no salmo de amanhã, nós vamos ver um dia na vida de Davi como fugitivo da fúria do rei Saul. Não perca a nossa reflexão de amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!